ouvi-lo e também para quando vocês quiserem interagir, perguntar, aí vocês ligam novamente, tá bom? Pode ser? Obrigada, gente. O Luciane, ele é contador em vários municípios, câmaras, consórcios, tem uma larga experiência, né, Luciane, na área pública, e a gente troca muita experiência em Cedro, né, que é um município que nós temos em comum. Eu queria que ele se apresentasse também, dizer que é uma satisfação, agradecer ele estar aqui presente hoje, para passar esse conhecimento para a gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciane, como nossa amiga Cíntia falou. Realmente eu estou na área há 21 anos, na área pública. Temos hoje 3 municípios, 3 câmaras e um consórcio. Satisfação eu estar aqui com vocês, viu? Passar um pouco do que eu sei a quem está realmente querendo aprender, que isso é uma área excelente. Eu amo muito o que eu faço. E eu acho que quem entra nessa área pública ama de paixão. Cada dia que se passa, a gente aprende mais um pouco. Queria falar um pouco, o exercício financeiro está se findando, né? A gente já está em dezembro. Correto. E a gente tem muitas ações para realizar, né? Isso. Então, eu queria saber de você quais são as ações essenciais agora nesse final de ano, para que a gente tenha um encerramento de exercício tranquilo, né? Sem atropelos, né? Para que a gente consiga entregar o melhor serviço para os gestores, né? Que é o momento onde os gestores contam muito com a nossa parceria, tanto a contabilidade como os setores de controle, as controladorias, né? Também precisam fazer a sua parte, os setores de patrimônio, né, de almoxarifado. Eu queria que você falasse para a gente o que você acha essencial nesse momento. Pronto. A gente sabe, sim, que a gente anda junto. Além da parte contábil, tem os outros setores que faz parte da gente também, principalmente no final do exercício, fechamento de balanço. Aí acontece, a gente tem que ver, se você sabe que esse ano é um ano diferenciado, porque além de entrar bons recursos, acabei de ver que o lado de finanças, os recursos estão entrando, são bons, tem a preocupação da questão do controle de aplicações. Um deles é educação, que muita gente vai ter dor de cabeça porque, infelizmente, não tivemos poucas despesas, né? E o controle também, questão do recurso Fundeb, que a maioria dos municípios vão ter hoje a questão do 14º, chamado rateio, né? Era uma das preocupações que a gente tinha, porque a gente não tinha nada ainda de fato, e podia fazer esse rateio, por a Lei 173. Mas agora nossos órgãos vão ser manifestados, dizem que pode ser feito. Eu estava calculando a questão do rateio aqui do Cedro, acho que tinha acabado de calcular também com o pessoal de lá, e o de Farias Brito também. A gente vê que os municípios vão ter rateios, é uma das preocupações que a gente vai ter que ter, e quando você tem rateio, tem também outra preocupação, que é o controle da despesa com o pessoal, também vai fazer parte, porque o rateio é liquidado dentro do exercício para poder aplicar os 70. Então, o mais importante, verificar as aplicações dos municípios, se estamos aplicando a educação, a saúde, a questão do controle pessoal, que é uma dor de cabeça imensa para vários municípios. Alguns gestores, em 2021, já entrou com dor de cabeça, com aquela preocupação do limite já estar ultrapassado, né? E isso, muitos municípios já entraram. Aí vem a questão do controle agora orçamentário. Além do controle orçamentário, sabe que o artigo 9 da Lei 101, ela fala aqui sobre o controle de despesa. Qual o controle de despesa? A receita que está entrando no município, a despesa tem que ser conforme a receita. Eu não fazer um déficit. E se você tiver um superávit, melhor para o município ainda. Como é o superávit? A nossa receita orçamentária, ela está bem superior à despesa orçamentária. Eu falo de despesa orçamentária a parte de empenho, porque quando você empenha, já se torna uma despesa orçamentária. Então, isso é importante a gente ver. Controles orçamentários, quem já tem esses controles no RIO bimestralmente, né? O relatório orçamentário já nos garante esse controle para a gente verificar como está. Depois de ver esse controle, verificar como estão as contas,
se os valores que estão liquidados, existe saldo financeiro para cobrir esses valores liquidados, para não ter improbidade administrativa para o gestor. Mesmo a Lei 101, ela diz que é no último quadrimestre do último exercício do gestor, mas os tribunais de contas, ultimamente, estão pegando anualmente, então isso a gente tem que ter cuidado. Verificar a questão patrimonial, verificar se o patrimônio está realmente atualizado, se os arquivos patrimoniais que estão indo por si estão conforme o que está em papel, e se os valores patrimoniais estão batendo com o balanço. Aí vem os lançamentos independentes orçamentária. A gente tem que fechar o relatório patrimonial, que é gerado pelo patrimônio, conforme os lançamentos independentes se conforme o relatório. Quanto é que está o valor e ver também se tem depreciação. Outra coisa importante que o tribunal está pegando, que infelizmente alguns balanços, alguns sistemas não têm. A ASPEC, a SS tem. Ele demonstra lá no anexo 14, que é o anexo primordial de um balanço, né? A depreciação dos bens móveis e imóveis. Já a ASPEC, não. Dependendo do relatório central da ASPEC, não. E lá eles querem que a gente coloque as notas explicativas. Também o exemplo, como foi depreciado esses bens, como chegou esse valor, e se realmente está batendo com o que a gente tem lá no inventário do município. Outra preocupação que a gente tem aqui, Cíntia, até a gente abordou, como você a gente já está vendo, e acho que em vários outros municípios tem isso também, a questão dos bens imóveis, a questão dos registros dos bens imóveis, se estão registrados nos cartórios, porque se torna bem imóvel de fato, registrado com a gente, no balanço patrimonial e também lá no inventário, quando eu tenho um registro junto ao cartório, que vai me dar toda aquela parte que o sistema pede, a localidade, o sul, o sudeste, aquele movimento todo que pede, né? Então, ali a gente vai ter que colocar. Quando termina um bem, eu recebi diligências do tribunal de curso para a questão de bens que, quando você encerra o bem, você tem que dizer que foi encerrado, e ao encerrar o bem, você, por obrigação, tem que lançar o patrimônio dele, né? Então, essas coisas são importantes. Outra coisa, os lançamentos independentes são aqueles lançamentos que primordiais, faz parte do balanço 14, anexo 14. Além dos lançamentos dos bens, nós temos não só os bens de fato comprados, mas temos bens também doados, que têm que ser registrados, e são lançamentos independentes. Aquelas escolas que recebem recurso PDD, que têm bens, que têm um recurso para comprar bens, aquelas escolas têm que mandar para o município, o número das notas fiscais que foram compradas, a gente faz a individuação para a gente colocar no balanço patrimonial, lançamento independente. Outro fato importante também são os contratos internos, que são justamente as dívidas internas que a gente tem, que a maioria dos municípios tem, parcelamentos do INSS, algumas ações também, que alguns municípios têm ações. A questão eu vou falando assim, porque eu vou lembrando e vou passando. Depois eu vou mergulhar em alguns, aí deixar você falar e depois a gente retoma. Beleza. A questão das dívidas, o que a gente faz? Às vezes, muita gente lança o valor da dívida lá no balanço, só que realmente você tinha anteriormente e o que foi pagando, e foi amortizando, né? Mas uma das coisas que é concreta é você pedir o ofício, saber quem os locais devedores, no caso, INSS, quase 100% do município do Ceará tem dívida com o INSS, parcelamentos, né? Então, você tem que enviar, antes do final do exercício, o ofício para o INSS pedindo o valor da atualização da dívida. E eles vão mandar para a gente, pode ter certeza que antes do encerramento de janeiro. Lá, depois de 10 dias, eles mandam, e aquele valor que eles vão dizer para a gente, vai dizer quais são os parcelamentos que a gente tem lá, referente para a ZEP, referente à INSS, outra parcelamento referente à Receita, e o valor quanto é de cada um. E a gente vai verificar se o valor que está mostrando está batendo no anexo 14. Se não, a gente faz os lançamentos independentes, ou atualiza a dívida, ou diminui ela. Certo? Então, esses pontos são fundamentais. Pois eu vou agora mergulhar em alguns, né? Já que a gente fez uma geral, viu tudo o que a contabilidade se preocupa agora nesse final de ano, eu queria falar primeiro da questão do Fundeb, né? Que é o que os municípios estão mais
nos procurando para falar sobre, a gente também está fazendo até uma orientação técnica sobre essa questão da aplicação dos 70%, tendo em vista que esse ano não houve aulas, praticamente as aulas só começaram no final do ano, e aí foi reduzido de alguma forma as despesas com a educação. Correto. E aí, o que isso está acontecendo? Está impactando também nos 25%, né? E aí, o que eles estão buscando? Não só o rateio para atingir os 70%, mas outras ações também para atingir os 25%, né? Sim. Então, a gente vê eles adquirindo muitos bens. Correto. Agora, no final do ano, né? Isso. E o que é que isso implica na gente enquanto controle? Fica um tempo muito curto para a gente realizar o acompanhamento, o tombamento, né, desses bens. E aí, o que a gente orienta? Que os secretários que têm esse planejamento consigam efetuar essas aquisições até o dia 20, né, desse mês. Por quê? Porque isso gera também impactos no patrimônio. Né? Então, é uma questão que a gente analisou tanto a possibilidade da criação dos rateios, né? O que a gente viu em alguns municípios? Existia uma legislação anterior que poderia ser utilizada, sim, né? Mesmo antes daquela análise, e depois o que os 25% e os 70% são leis, são normas constitucionais, né? Tem que ser aplicado. Então, está acima do conflito entre a lei complementar o 73 e a norma constitucional, a Constituição vence, né? Correto. Aí, assim, a gente está orientando, mas ainda assim a gente está tendo esse problema patrimonial. Então, assim, a contabilidade também está gerando um prazo máximo para fazer a liquidação desses bens. Como é que as contabilidades podem fazer para nos ajudar também nesse momento? Uma das ajudas é justamente a análise, como você está falando, né? A gente estava analisando antes quais são os saldos que podia ficar se por acaso o município não aplicasse. Você pode, não sei se você lembra, Cíntia, mas há uns meses atrás já comecei a ver com o pessoal do controle de vocês, né? A questão da aplicação, acho que foi em agosto. Por quê? Porque a gente já começou a ver que realmente não está sendo aplicado aquele recurso. E a gente tinha que mostrar ao gestor, todo mês a gente estava mostrando ao gestor o valor quanto era do déficit do município, o que ele tinha que fazer, né? Luciane, mas... Aí eu falei assim, mas Luciane, mas eu vou ter despesa a partir de setembro. Eu digo, como nos vai garantir essa despesa, se ainda estamos na pandemia, né? E para você ter ideia, essa despesa que ele falava mais ou menos dessa forma, são a volta dos alunos. E só voltou que dia? Dia 23 de outubro, aqui nesse município. E já lá em Guaraciaba foi o contrário. Outra coisa, e aí o que nos preocupou? Porque realmente, Cíntia tem toda a razão. A nossa preocupação maior são as aplicações que são inconstitucionais, que é justamente o que vem na prestação de conta de governo do prefeito, e se ele não aplicar, ele terá improbidade. Aliás, ele não terá desaprovação de contas. E daí que a gente diga que o tribunal está errado ou não, é meio complicado isso, né? Com essa preocupação toda, municípios, com vários municípios com esse mesmo problema, que não é só um nem dois, e sim, mais de 70% dos municípios com esse problema. Além da nossa, a gente faz junto com a empresa de gerenciamento das aplicações e mostrar ao gestor qual é o déficit que ele tinha para poder aplicar. A única alternativa que realmente tem, que foi a maioria foi feita, porque a despesa maior graduação a gente já sabe, com transporte escolar, com folhas de pagamento, né, com alimentação escolar e com a manutenção do gerenciamento da educação. E como não teve, sobrando recurso, realmente, a única alternativa que foi feita perante vários municípios foi justamente a compra de bens, para poder equipar as escolas e até a estruturação de reforma de escola. Aproveitaram esse momento para fazer isso. Mas, infelizmente, nós temos essa dor de cabeça da demora do processo licitatório, né? E acontece o que Cíntia falou, a não aplicação. E aí, Luciane? Bem, a gente viu que foi aprovada a PEC referente à aplicação dos 25%. Isso há 2 meses atrás. Houve a primeira volta e a segunda.
Só que falta ainda aprovar o presidente, né? A gente lembra que em 2020 houve uma PEC dessa mesma forma para o quê? Que a quem não aplicou, não ter, os gestores não ter problema em termos de aplicação do 25. Mas a PEC lá nos garante o seguinte, diz que nós temos até 2023 para poder gastar aquele recurso que, por acaso, ficou como déficit. Então, se eu tenho um déficit no recurso, então tem esse dinheiro em conta. Tem que estar esse dinheiro em conta, né? Então, aquele déficit em recurso, então eu tenho um saldo financeiro. Provavelmente tem aquele saldo financeiro. Então, ele tem que gastar aquele saldo e fazer a programação dele. Uma alternativa, Cíntia, mesmo, que teve em vários municípios, a gente orientou, assim, o que gastar, mas uma delas foi justamente só caixar equipamentos. Proporcionar uma melhor estrutura para a educação, já que estava parado, proporcionar compras de equipamentos para poder fortalecer a educação, e a maioria dos municípios fizeram isso. Infelizmente, vamos ter essa dor de cabeça da entrega do material. Aí eu lhe pergunto só uma coisa assim, eu tenho essa grande coisa. No momento que o material chega, tem como receber? Tem. A gente tem um local para receber e tem como receber esse equipamento. Eu recebi. Então, se eu recebi, ele foi liquidado. Se eu liquido, a aplicação, né? E eu posso usá-lo? Não. Aí a gente pode fazer o seguinte, recebê-los, no recebendo mercadoria, receba a nota fiscal, faça a liquidação do processo, né? E a depreciação daquele bem vai começar a contar no seu funcionamento. Não está na almoxarifado? Então ainda não está em funcionamento. Ele está lá guardadinho. Ao fazer o funcionamento, a gente faz a depreciação. Então, provavelmente, a maioria dos municípios vão fazer esse tipo de serviço de compra de equipamento, que só não tinha outra alternativa se não fosse essa, para fortalecer a questão da parte educacional. E os bens patrimoniais vai ter um aumento patrimonial significativo, porque o patrimônio do município vai ter uma levantada boa sem a depreciação. A única alternativa foi essa, Cíntia, no momento que a gente teve, porque não teve outro tipo de gasto, entendeu? Sim, mas entretanto eles vão ser tão... Caiu. Desculpa, gente, caiu aqui. A depreciação não inicia, entretanto, eles vão ser tombados, né? Porque mesmo que eles estejam... Isso, só liquidados. Tarifado, eles precisam ser tombados, né? Isso. Daí, o pessoal do patrimônio... vão lá para tomar. Agilizar Isso. o processo, né? E aí a gente conta com um prazo, né? Que a gente estipulou para que dê tempo realizar essa questão. Outro aprofundamento que eu queria ver com você, Luciane, era com relação à depreciação, né? Sim. O que acontece? Sim. A gente entrou em contato com os municípios desde o início do ano, por conta da alteração, né? Dessa necessidade de depreciação de municípios menores, né? Que antes eram só para municípios maiores. Mas ainda assim, Luciane, eles não realizaram os inventários, não fizeram a reavaliação. Entendi. Né? Então, assim, a gente vai utilizar para iniciar a depreciação o valor dos bens da nota fiscal que está registrado no patrimônio, é isso mesmo? É assim, eu não sei se esses municípios, assim que foi implantado, em 2015, eu vi com a menina que trabalhava aqui, que hoje ela é controladora, o nome dela, Adriana? A Luana? Não, que trabalhou aqui com a gente os 4 anos, 5 anos com vocês. Márcia. A Márcia. Isso. Em 2015, a gente sentou com Márcia, em abril de 2015, lembro como fosse hoje, a gente fez o ato administrativo com a portaria, dando nesse ato a data que começava a depreciação lá, certo? Esqueci o nomezinho que a gente dá o ato, dizendo qual a data que começou a depreciação. Então, a partir dali, os bens que eram lançados começaram a ser depreciados. Todos os bens. Vocês já fizeram um decreto nessa época, né? Isso, em 2015, colocando que a partir da data tal, os bens vão começar a ser depreciados. Então,
o ato foi feito, o decreto foi feito, acho que o decreto foi uma portaria, não lembro mais. E lá, porque quando você vai lançar lá no sistema patrimonial, qualquer um dos sistemas, seja FEC ou OSS, uma das coisas que vão pedir é justamente esse ato. Quem é o responsável e qual é o corte, a data do corte da depreciação. Se nenhum município fez ainda isso, mas por obrigação acho que tem que ser feito, né? Porque o tribunal está pegando em cima. Uhum. Então, o município ele vai estipular com o órgão técnico lá da parte, da parte patrimonial esse ato administrativo, dizendo a data do corte que vai ser necessário, certo? E a partir daquela data começa a fazer as depreciações. Sabendo que esses arquivos e depreciações estão no SIM há muito tempo já, há mais de 7 anos. Aí isso dor de cabeça. O que a gente está fazendo os decretos, né? A gente passou as medidas desde o início do ano. Sim. Existem alguns municípios que ainda não implementaram, justamente porque eles têm muita dúvida com relação à data de corte. Certo. Alguns municípios, inclusive, pediram para a data de corte ser no ano que vem, para dar tempo realizar o inventário. Você acha que é possível agir dessa forma? Eu vou lembrar uma coisa aqui, Cíntia, não sei se você vai lembrar. O Tribunal de Contas, ele fazia logo assim que surgiu o MPCASP, ele fazia quais são as datas limite que você vai começar a trabalhar. É tipo esqueci o nomezinho lá, tipo um questionário. Você tem sistema tributário? Qual data? Que data você consegue implementar? Você tem nota fiscal eletrônica? Qual data? A mesma foi com a parte patrimonial. Você tem sistema patrimonial, você tem inventário, você tem já algum ato administrativo sobre a questão do corte, qual data você vai implementar? Muitos municípios fizeram aquilo, certo? E mandaram para o Tribunal de Contas. Era uma coisa até obrigatória. Então, eu não sei o que a gente tem que prestar atenção, verificar se esses municípios, eles fizeram esse tipo de aceito, e se já enviaram para o tribunal, certo? E que lá vai ter data inicial e data final. Nós temos um período para fazer isso. Se ele não fez, que ele deve ter feito, se ele não fez, pode ser feito o corte? Pode. O corte ele pode ser até feito a partir do próximo ano. Aí você tem que ter... Aí tudo é explicável ao tribunal. Você tem que ter uma nota explicativa dizendo o porquê. Porque se o tribunal chegar e perguntar assim, por que vocês não fizeram esse corte anteriormente? Desde 2015, nós estamos cobrando isso no balanço no MPCASP, que foi implantado em 2014, mas começou a gerar em 2015. Por que não tem? Aí a gente tem que ter uma nota explicativa, dizendo que o município está fazendo levantamento patrimonial, que viu essa preocupação, que a gente sabe que o patrimônio tem que ter essa depreciação, conforme o decreto do município, dizendo a porcentagem de cada tipo de bem. Então, como a gente chegou no município e não tinha, então a gente se preocupou em fazer, mas infelizmente nossa equipe ainda é curta, tivemos que trazer uma assessoria, então a partir de 2022 vamos começar a fazer esse tipo de trabalho. Aí, outra coisa importante, Cíntia, só, temos só que rever os arquivos que o SIM já foi enviado do SIM, referente ao patrimônio, se algum arquivo de patrimônio foi e se tem esse arquivo de apreciação, que pode ter essa pegadinha. A gente pode dizer que o corte vai ser em 2022, mas o arquivo RP, o arquivozinho de depreciação, está indo no tribunal. Então, havia já depreciação antes. Mesmo sem querer, que o sistema já faz isso automaticamente. Mesmo, até a gente teve um município, Luciane, que é até aí da região próxima de vocês, que ele já fazia a depreciação sem ter o decreto. Tá vendo? É essa a preocupação. Aí é o que a gente vai fazer. Quem é gestor hoje consegue, se for gestor anterior, consegue baixar todos os arquivos do Tribunal de Contas, através lá do SIM, certo? Consegue baixar todos, e o correto é baixar o por lá, porque é o correto, é o que temos lá que foi implantado. Luciano, mas eu não consigo. O tribunal, o gestor, o prefeito, né, faz um ofício pedindo os arquivos do SIM, para a gente poder analisar qual é a data que eles começaram a enviar o patrimônio, porque com a data de envio do patrimônio existe o arquivo de depreciação, aí é só, então, vocês já fizeram depreciação, vocês têm depreciação, então eu não posso fazer um instrumento agora, dizer que vai ser agora, se você já tinha depreciação antes. Então, podia fazer instrumento sem corte, só para regularizar a situação.
mas com o corte tem que verificar isso antes, viu? Sim, e quando eles fazem, Luciane, por exemplo, o decreto só agora, novembro, dezembro, aí deprecia só um mês, 2 meses? Não, você pode depreciar tudo. O arquivo de depreciação, ele pode ser feito... Luciano, eu vou mandar o arquivo de depreciação agora em dezembro. Ele vai todo para trás, pode ter certeza que ele vai. Ele faz o ajuste, todo de tudo, e coloca a data de envio do tribunal só agora em dezembro. Viu? Esse ano não temos problema nenhum com a aplicação em saúde. Nunca tivemos, mas depois da pandemia, aí é que a gente não tem, né? Certeza. A aplicação de saúde é uma das aplicações que estão mais altas. Nenhum município tem essa dor de cabeça, não, graças a Deus. E com o pessoal, Luciane? Você acredita que a Lei Complementar 173 teve impacto, ajudou a segurar, a controlar as despesas com o pessoal, ou não? Ela não trouxe impacto prático? Ela ajudou em um termo porque você não teve aumento de salário, né? O único aumento de salário que a gente teve durante o exercício, que é constitucional, justamente a lei é salário mínimo. Então, quem tinha um salário mínimo, ele continuou, teve um aumento de salário mínimo e pronto, certo? As receitas municipais, ela teve um bom aumento. Se você for pegar o FPM agora, a questão do FPM, se você for comparar com o ano anterior, foi mais de 5% de aumento, entendeu? E o FPM agora, em dezembro, está vindo excelente. A ICMS também aumentou, né? Justamente. Então, o que acontece? Esses aumentos de recursos é bom por dois lados. Um, porque aumenta a receita corrente líquida. Então, se você tem uma despesa com o pessoal altíssima, se você aumenta a receita corrente líquida, sua despesa pessoal vai diminuir a aplicação. Então, perfeito. Melhorou. Segundo, mas em compensação, essa receita corrente líquida que está nesse exercício, ela vai ter, de fato, ainda somatória até o segundo quadrimestre do exercício que vem, 2022. Que eu vou pegar os 4 últimos meses, né, de 2021, os 8 de 2022, para fazer os 12. Aí, o que acontece? Às vezes, o prefeito quer saber se só se aplicou, ele não quer saber como está a situação. Quando a gente faz uma margem de despesa, vou dar um exemplo para você em outro município que eu fico, Araçá do Norte. Lá nossa aplicação está 48 e os quebradinhos. Só que o que eu fiz? A gente mostrou que a aplicação está 48, porque também eu tenho ainda ajuste de receitas de anos anteriores que está me ajudando nessa aplicação, certo? E também a gente viu que vai ter um recurso do Fundeb, vai ser um valor bem mais alto, porque o VAT lá é muito alto, vai ser muito alto o VAT. O VAT também ajuda a aplicação de 70. E com isso vai ter um rateio alto. Então, foi o que a gente fez. Quando eu somei o rateio, quando eu somei as folhas que ele tinha, quando eu somei a projeção da receita, eu mostrei a ele que ele não vai ficar só com 48. No final do exercício, provavelmente ele ultrapassa o prudencial, a chegar a 51,83. Se tornou uma coisa preocupante para o próximo ano. E no próximo ano a gente vai ter uma dor de cabeça grande. Primeiro, o que não teve de ajuste em 2021, vai ter em 2022. As aplicações da educação que não teve com o funcionário, com os professores, que a gente não teve aquele ajuste com os professores em 2021, vai ter em 2022. A onda que está para vir em termos de ajuste de professores, com o recurso do Fundeb que está entrando, o recurso do Fundeb está tão bem que você for comparar os exercícios, não tem nenhum município que recebeu menos que R$2 milhões a mais. Pode ter certeza disso. Pode fazer comparação. 80% dos municípios do Ceará, ou de qualquer canto do Brasil, receberam 2 milhões a mais do que o ano passado. Mas por quê? Porque o ajuste aluno está sendo trimestral. Ele não é mais anual, ele está sendo igual trimestral. Eles estão calculando trimestralmente, e quando você vai ver a receita trimestral do Fundeb, está tendo um aumentozinho bem equivalente. Só se por acaso a matrícula do município de alunos caírem. Aí você vai ter uma diminuição, né? Então... É importante agora os municípios terem um planejamento para essa despesa, né, com o pessoal da educação, que leva em consideração esses crescimentos trimestrais, né? A preocupação, aqueles municípios que já estão ultrapassando 54%, né?
aí fica um pouco complicado eles fazerem esse controle, porque assim, a Constituição ela é bem clara, a Lei 101 também, o artigo 20, e fala que quando a gente ultrapassa do limite de 54, né, quando a gente ultrapassa o limite prudencial, já começa a cortar algumas despesas com o pessoal. E quando a gente ultrapassa o de 54, você começa a cortar os contratados e começa a cortar uma parte da porcentagem dos nomeados, que a Constituição até já dizia isso, até 20% ele fala lá, um negócio assim. Uhum. Não é assim, né? Normalmente existe, diz 20%. E se por acaso não der certo, Luciane, agora? Tem que cortar os nomeados. E os concursados? Aí o município tem que começar a trabalhar com a sua receita, principalmente com a receita própria, porque a receita constitucional a gente já sabe quanto é que vai o aumento de base vai chegar, porque cada um é conforme o que o município tem hoje. Então começa a trabalhar com as receitas próprias, tendo um aumento de receita significativa para poder a receita corrente líquida aumentar, mas demonstrando sempre o gestor que a preocupação dele maior está com folha de pagamento, sim, porque 54% do recurso da receita corrente líquida com folha já é muita coisa para um município. E o resto das coisas vem que para ser controlado. Isso é preocupado. Outra questão, Luciane, que você abordou e que a gente também vem trabalhando isso ao longo do ano, né, e a gente vem tendo muita dificuldade, é a questão do lançamento de imóveis. Não Sim. só as obras realizadas, né, Sim. mas também os imóveis que já fazem parte do patrimônio do município e que nunca o município teve um olhar para a regularização patrimonial, né? Nenhum. A dor de cabeça maior da gente, Cíntia, são os bens patrimoniais municipais, né? A maioria das pessoas que trabalham, assim, nem que trabalham, vê o patrimônio público como fosse qualquer outra coisa normal, qualquer, sabendo que o patrimônio hoje é uma coisa fundamental. Antigamente, a 4.320, a lei 4.320, ela realmente tratava o patrimônio como está sendo tratado hoje, né? Você vê, ela não tinha nem depreciação, não tinha. Ela falava, mas não tinha depreciação. Ela não tinha uma parte depreciativa. E o bem imóvel é o bem que aumenta mais ainda o nosso patrimônio, né? O nosso bem imóvel, quando ele é reavaliado corretamente, quando ele está registrado, o que temos lá hoje nos balanços são resíduos de anos antigos, que vem pegando, e nunca é atualizado. Se você for ver um balanço patrimonial de qualquer município pequeno, qualquer outro qualquer, o valor dos bens imóveis estão lá, não reflete a realidade. Se o município fizesse um levantamento bacana, você ia ver como ia ficar bem, viu, o balanço. A gente orienta que eles façam inicialmente a busca dos cartórios, né? E que eles comecem a informar o setor de patrimônio, todas as medições para os custos frequentes e tal. Qual a dificuldade que a gente está tendo? Primeiro, o custo da busca no cartório. Sim. Segundo, a dificuldade da equipe de engenharia entender a importância dessa informação, né? Junto a Marcinha entrou aí, você falou nela, não entrou. Chamou a Marcinha. A importância desses dados, né? Porque a gente precisa, para poder lançar lá no sistema, Luciane, não é só o valor da medição. Correto. A gente precisa do georreferenciamento, a gente precisa da matrícula, né? E aí a gente vem até orientando os municípios que eles busquem no setor de arrecadação o número de cadastro, caso eles não tenham a matrícula, porque o cadastro junto ao IPTU, porque embora o município seja isento, ele cadastra os bens, né? Correto. Ele utilize como a numeração da matrícula, né? Isso. Outra questão que gera ainda muita polêmica são as ruas. Sim. Os municípios não conseguem entender as ruas como bens, né? Hoje mesmo eu conversei com o Fernando sobre isso. Que um dia uma rua foi um terreno e um imóvel tem valor. Ele foi doado. Correto. Ele foi num loteamento, ele foi identificado como um bem do município, né? Então, as ruas têm valor. E aí, quando a gente precisa lançar por rua, aí também a gente tem essa outra barreira junto ao setor de engenharia, sabe, Luciane?
Não, isso eu sei. Que acaba sendo lançado como diversas ruas. Isso. E a gente precisa da identificação de cada rua, da área construída de cada rua, da matrícula de cada rua, né? Então, a gente sempre acaba tendo essas barreiras de entendimento. Então, a gente fez um círculo de vídeos com o pessoal do setor de obras e patrimônio, alertando essas questões, e a gente inaugurou o tombamento de obras em alguns municípios que nunca houve, né? Alto Santo foi a primeira, Nova Russas acredito também que tenha sido a primeira, Guaramiranga foi um boom, porque os imóveis lá são caríssimos e impactava de sobremaneira no balanço, né, do município. Sim. E aí eu até te questiono, ao final do ano, para fechar o balanço, se eu não lanço as obras que eu tenho liquidadas, as medições que eu tenho liquidadas, como a contabilidade justifica esse valor que foi investido, que tem como investimento no elemento de obras? É assim, quando você fecha o balanço, ele vai verificar os bens móveis e imóveis que foi lançados. E vai justamente pelo lançamento de liquidação, vai pelo liquidado. Luciano, eu tenho não processados, que são os empenhados e não foram liquidados, né? Vai ficar o próximo exercício como o resto pagar no processado. Tranquilo. A variação patrimonial, que é uma das peças do balanço do 14, eu chamava 15 variações patrimoniais, hoje é variações mesmo, antes era 15. Ela justamente faz o regulamento do 14, o anexo 14. Quando eu não tenho o lançamento não liquidado, ele vai ficar lá só no aguarde, esperando que eu liquide, certo? E com isso, na liquidação, o lançamento patrimonial, o anexo patrimonial, a variação patrimonial, ele vai fazer o ajuste do patrimônio, chamado de lançamentos, variações patrimoniais. Ele vai faz essa variação do bem, que foi liquidado depois, e vai lançar no patrimônio dentro do exercício que, porventura, está recebendo liquidado. É 2021? Não é, porque não foi liquidado, mas será em 2022. Então, vai ter essa evolução patrimonial entre o ano 2021 e 2022, temos liquidados e os não liquidados. E esses não liquidados só vai ser variado, só vai ter avaliação patrimonial e esses não liquidados só vai ter avaliação patrimonial quando ele for liquidar, que é 2022. Mas ele sendo liquidado agora, em 2021. Ele entra. E aí eu não tombo lá no inventário. Não, ele não vai entrar. Se o bem for bem imóvel, o tribunal, graças a Deus, ele mudou a concepção. Antigamente, ele viu o bem patrimonial, bem imóvel, como cada liquidação um tombamento. A dor de cabeça que tinha antes, pensa aí. Que são os custos subsequentes, né? Isso. E bem imóvel. Hoje, ele só faz o lançamento do tombamento do bem imóvel quando eu termino total. Então, quando eu tenho o terreno, né? Que eu preciso começar. Isso aí já é a questão da compra, que é a questão da compra do terreno. E se vai comprar para poder fazer. A gente quer abrir uma rua quer abrir uma rua aqui, completar essa rua, mas existe uma casa no meio. Então, o município vai comprar aquela casa para fazer o terreno. Aí já se torna realmente a compra do imóvel aberto do terreno. Se torna assim, automaticamente já entra como patrimônio e como também resiste no patrimônio. Viu? Agora, eu acho que vocês penam muito porque não é registrado e vocês precisam alinhar o que está sendo liquidado, justamente, sendo que não tem entrada. O pior não é isso, porque nos lançamentos independentes, justamente é para fazer o ajuste patrimoniais e também o que está para ser ajustado, o restante do que tem para ser ajustado. Além de patrimônio, questão dos contratos que nós temos e tudo isso. Então, quando eu chego no final do exercício, pelo menos eu peço no relatório patrimonial que tire para mim
os bens que estão, os valores que estão lançados, que foi lançado do exercício, bens móveis e imóveis, com as depreciações que realmente existem, certo? Nos bens imóveis, eu vou só verificar qual foi aquele bem imóvel que realmente de cara já acabou, que de cara já foi feita a construção e que realmente vai ser tombado, certo? Aí, a partir dali, começa a depreciação. As outras depreciações que existem já acumulativo de exercícios anteriores. Então, eu vou fazer esses lançamentos independentes de depreciação. O sistema de patrimônio vai fazer o cálculo para mim e o município e o sistema contábil lança independente. Infelizmente, não tem como lançar automaticamente, não, certo? Porque a depreciação ela faz parte do arquivo de patrimônio e hoje o CIE ainda ele não faz essa identificação. Então, lançar independente do restante, ou mensalmente eu peço ao relatório mensalmente ao patrimônio, ou eu lanço no final do exercício uma vez só. Porque assim, a gente sabe que os imóveis, o que acontece? Os terrenos valorizam. Sim, e as obras desvalorizam, né? Isso. Então, sim. É uma matemática que tem que bater tanto a valorização da terra como a desvalorização da obra. Isso você acredita que o melhor momento para fazer é na avaliação, reavaliação da comissão avaliadora? Isso, justamente. Como a gente tem uma obra que está em exercício, ou é uma obra que está sendo feita ainda, ao terminar a obra, terminamos a obra. A obra realmente foi, de fato, um valor menor que era para ser, porque o bem lá, a localidade, a obra contou só na construção, mas não contou com a conta com o bem que foi, ou com o terreno que foi feito, né? Exemplo. Então, no momento que é encerrada a obra, eu vou dizer ao tribunal que encerramos a obra, ele vai pedir já o registro do patrimônio, né? Que é a matrícula, esse movimento todinho. Então, e aí, Luciano, eu vejo que o valor não era para ser esse, era para ser um valor mais justo, que esse valor está pequeno, porque só o terreno vale bem mais, né? Um exemplo, estou dizendo aqui. Então, chega o momento da questão do pessoal que vai reavaliar. Então, lá nós temos lá a equipe que avalia os bens, deprecia os bens, que ajusta, faz parte de ajuste. Eles vão lá, faz a avaliação concreta, colocando a avaliação que além da obra ter encerrada, mas existia a questão da avaliação do terreno também, que faz parte da obra. E aí a gente faz o ajuste de avaliação do bem. Aí tudo isso entra na nota explicativa, Tudo isso tem que ficar na nota explicativa, viu? Luciane, para finalizar, eu queria que tu dissesse para a gente o que é que as contabilidades esperam dos setores de controle agora, nesse final de ano, nesse encerramento. Pronto. O que os setores de controle, patrimônio, almoxarifado, controladoria, podem fazer para que esse processo seja concluído da melhor forma? Ótima pergunta, Cíntia. É uma das coisas que sempre me preocupa, sabe, no final do exercício, porque, assim, como eu disse aqui, a parte contábil, ela precisa muito desses controles também, sabe? Porque sem eles, não tem como a gente saber se o que eu estou realmente liquidando lá, realmente, que está vindo liquidando, se realmente está batendo com o que eles receberam. Um exemplo que eu dar aqui. Então, o que eu peço? É que a gente faz? A gente faz o quê? Que a gente se junte nesse momento de final do exercício, né? E que a gente chegue a uma melhor forma de gerar esses relatórios, para ser de conferência, principalmente de conferência, para ver se o que eu estou registrado, que está registrado de cara mesmo, está batendo com realmente o que foi recebido, verificar se os patrimônios estão realmente já com os tombamentos e se estão sendo tombados corretamente e se os bens que estão sendo tombados também estão registrados nos relatórios da agente patrimoniais, no relatório dos bens comprados. Verificar o controle orçamentário e também as aplicações, mostrando a preocupação aos gestores, porque os gestores acho que tem tanta coisa na cabeça que às vezes só se preocupa nesse momento,
nesse momento. Ele chega para você e pede como é que está a aplicação da educação, como é que está a aplicação da saúde, como é que está a aplicação do pessoal. Agora. Então, o momento é a gente se reunir, unirmos, fazer um apanhado de tudo isso, e procurar da melhor forma esse trabalho, para que a gente chegue a um patamar diferenciado. A gente tem aquela instrução 01/2017, que ela justamente fala daqueles relatórios trimestrais, que o setor da controladoria, junto, que ele é a patamar de ver todos esses controles, né, que faça um gerenciamento trimestral com seus gestores e que ele pede até, porque os municípios nunca mandam, mas que ele pede que as contas de gestão enviem esses relatórios junto à conta de gestão. A gente pede também, a gente deixa bem... Não, estou dizendo assim, que os municípios não se preocupam em enviar, vocês pedem. Estou dizendo que os municípios não se preocupam em enviar relatório. É tanto que a gente já fechou até os relatórios, em termos de final de exercício, por gestão, para enviar para eles. A questão das aplicações, a questão como foi o saldo de conta, se não ultrapassou o valor do que está liquidado, existe recurso financeiro para pagar, se a parte pessoal realmente foi caixa corretamente, se o patrimônio que está registrado realmente estão todos tombados, essas coisas mais ou menos que a gente tem que mandar. Tudo. Isso é importante, né? A gente manda uma minuta, a gente já até encaminhou, sabe, Luciane, para eles, uma minuta, com esse resumo das atividades da controladoria ao longo do ano, né? E a gente também inclui o parecer sobre as contas de governo, porque existem contabilidades que já fazem. Isso. E o controlador firma juntamente com a contabilidade e já fica ok. Mas para os municípios que a contabilidade não firma esse parecer, a gente inclui no relatório de atividades da controladoria o parecer sobre as contas de governo, né? Que bom. A gente inclui esses índices, né? E ao longo do ano também a gente emite relatórios gerenciais, informações gerenciais. Eu acompanho. Né? E aí, por muitas vezes, a gente acaba entrando com um certo conflito com algumas contabilidades por conta do cálculo, né? Isso. Então, existem algumas formas desse cálculo ser realizado, não querem dizer que uma está errada, a outra está certa, não, né? A gente tem a forma que o TCE leva em consideração, né? Essa conta. E aí, assim, a gente sempre procura ajustar com a contabilidade qual a melhor forma de fazer o cálculo, né? Porque a gente está aqui como realmente parceiros, né? Para a gente buscar informações. Eu acho que o correto é isso mesmo, Cíntia. A gente ter essa união, porque sua língua é a minha língua. Então, se o gestor lhe perguntar, vai se perguntar a minha mesma coisa, batemos iguais. Então, ele vai dizer, porra, estão realmente aliados. Estão realmente tentando mostrar que é diferente. O gestor, hoje, ele se preocupa no momento que chega. Eu sempre digo assim, as pessoas que trabalham comigo, o presente, tudo acontece. Eu quero saber o futuro. Quem vai ficar com a gente futuramente? Quem vai ficar para responder isso? Por quê? Porque a nossa orientação é saber que futuramente pode dar problemas futuros. Eu tenho 21 anos de contabilidade pública, eu já passei por todo tipo de diligência que você imaginar em termos todo momento quando chega um pedacinho, eu já passei por isso. Isso serve para a gente como espelho, né? Para a gente poder alertar aos nossos gestores. Aí se torna o trabalho... Acho que a melhor coisa que tem gratificante para mim é isso, sabia? É saber que onde eu estou, graças a Deus, no nosso onde a gente está. E isso eu passo para as pessoas que estão do meu lado, pode ter certeza, viu? Bacana, Luciane. Muito, muito bom ouvir a sua experiência. Eu queria deixar um espaço para perguntas. Quem tiver alguma pergunta que a gente possa esclarecer ou debater algum assunto que a gente tocou, que a gente esqueceu de falar. Eu acho que foi bem claro.
Ou sim, deixa eu perguntar só uma coisa. Todos trabalham lá na Nexus ou tem alguém de prefeitura também? Não, aqui eu já vi controladores, a Edna de Nova Russas, Aí foi? Tá já bom. vi pessoal da contabilidade de outros municípios. Deixa eu ver Isso se é eu, bom. pelo nome, eu não sei se eu conheço todos, mas o Edissandro daí, né? Edson tá aqui, tá vendo aqui a cara dele. Tem o pessoal de Russas, almoxarifados, patrimônio também, tem algumas pessoas. Oh, eu E tô eu vendo queria aqui. agradecer demais, especialmente ao Luciane, de ter vindo aqui trazer um pouco da experiência dele, dos conhecimentos dele, e de vocês que perderam esse momento, ou ganharam esse momento, né, conosco aqui. Eu sei que a vida de todo mundo é muito atribulada, e tirar um tempo para ouvir é difícil, né? É verdade. Mas eu queria agradecer vocês terem participado, dizer que a gente está fazendo essas conexões ao longo do ano. A gente tinha uma agenda semanal, agora final do ano fica meio atropelado, a gente acabou picando, né? Deixando algumas semanas sem, mas ano que vem a gente retoma, né? Com conexões com novos assuntos, né? A gente sempre tem o que aprender, porque a administração pública, apesar dela ser uma estrutura pesada, ela é dinâmica, né? Ela não para, Verdade. e a legislação está sempre mudando, a gente precisa se atualizar. Muito obrigada, viu, Luciane? Bom, eu só esqueci de falar, que eu vi aqui, a pessoa, ele falou aqui, excelente, não, ele falou aqui que da almoxarifado, que também estão presentes também. Olha A aí. almoxarifado é uma coisa altamente importante para a gente. Todo fim do exercício, o que é que a gente faz? Eu peço os saldos iniciais que veio da tesouraria. Aliás, eu estou no balanço, eu tenho já o saldo inicial do balanço. Aí peço o que entrou no almoxarifado e pedimos o que saiu. Esperar o saldo final. E boto em anexo, né? E eu faço justamente o ajuste, né, do almoxarifado. E boto em anexo também, junto ao anexo 14, justamente os saldos do almoxarifado de cada setor que vai apresentar lá no balanço. O almoxarifado é uma coisa tão importante que, quando você não gasta, se torna um bem patrimonial. Um ativo circulante, mas é um bem patrimônio. Não é um ativo não circulante, sim circulante, mas é bem patrimonial. Então, é bom também a gente frisar também a parte do almoxarifado, que eu não tinha frisado. Saber que os saldos que estão lá no almoxarifado tem que estar batendo com a parte contábil, tá? Por isso a gente perturba tanto as conciliações, né, meu povo? Porque ele cuidou, bater Isso, justamente. Estou entendendo, né? Porque a Isso, é gente desse pega no jeito. pé. Porque quando chegar no fim do exercício, eu vou saber a entrada e a saída, e no final tem que estar batendo com o anexo 14. Luciano, você ainda pede o relatório da mesma forma que você pediu para mim? Tu lembra que eu fui banhar contigo? Você dá muito trabalho para minha pessoa. Pois é. Márcia, você já foi citada aqui mais cedo. Tá Pois é, eu entrei, eu escutei só meu nome. Eu não quero citar o que for citado. Ela passou por mim, ela sabe que eu aperrei mesmo. Cadê o saldo? Cadê o saldo? Vou de para fechar o balanço. Espero que eu tenha sido citado bem, né? Foi sim, foi. Luciane, tem uma pergunta aqui que a pessoa está perguntando. Esse repasse é para os profissionais da educação ou somente para só para os professores? Eu acredito que eles estejam falando dos 70%, né? Isso, do Fundeb. Os 70% é bem claro. É o recurso que entra do Fundeb, que é todo o recurso do Fundeb. A complementação da União com o recurso do Fundeb, que é a complementação do Estado. Por isso que é um recurso multigovernamental, que se torna Estado e União. Então, esse recurso, 70% de que entra de receita, 70%, entrou 10 milhões, então 7 milhões é gasto com os profissionais da educação, só professores. Isso aí engloba salário e patronal, engloba os dois. O Luciano só atingiu 68%, então 2% para atingir o mínimo. Então, esse 2% será rateado. Só teve aquela alteração, né, Luciano, que inclui os psicólogos, sim, e os assistentes sociais. Não sei se lembra, foi um negócio arretado ali, que muita gente no início não entendeu e depois foi entender. Porque fala assim, que esses dois profissionais
estando na parte educacional, eles entram no cálculo de 70. Ele vai fazer parte da parte de 70, que é justamente esses dois. E muita gente, no início, entendeu que eram as pessoas que estavam dentro da educação, né, que estavam na educação, que estavam na escola e tinham uma escolaridade técnica, seja faculdade ou algum nível técnico, eles tinham de receber. Depois foi visto que não é dessa forma. São dois profissionais que estejam trabalhando na escola, que estejam participando da escola, que estejam participando da educação, na parte escolar, que vai receber nos 70%. Certo? Perfeito. Gente, pois eu vou encerrar, vou agradecer aqui a todos, né, e dizer que a gente, enquanto Nexus, está muito feliz de poder ter esses momentos, né, e encerrar o nosso Conexões desse ano com essa presença aí tão bacana que obrigado. Obrigado. Esclareceu muita coisa aqui para a gente, porque a relação com a contabilidade é um desafio para nós. Oh, deixa eu dizer só uma coisa aqui, Cíntia. Meu telefone, eu vou deixar, achei mais para passar, vocês também para passar. Quem quiser tirar alguma dúvida, for para final do exercício, para final de balanço, eu estou à disposição a ajudar. Eu sou uma pessoa que adora ajudar. Luciane, para o pessoal. Sim, certo. Eu vou colocar aqui nas mensagens, né? Já ajuda. Ajuda muito. Aí eu vou, na hora que qualquer dúvida, podem ligar para mim, que eu estou à disposição, tá bem? E agradeço por isso. Tá Pode ligar, estou à disposição, você sabe. Tá bom? Tá bom. Um abraço grande. Um abraço a todos. Boa tarde, viu? Tchau.